Bom dia, pessoal. Estou aqui de novo gravando mais uma aula para vocês, para complementar aí as teleaulas, né, e os vídeos que a gente já tem mandado. Hoje a gente vai falar sobre, olha aqui, plantas, o reino das plantas, tá bom? Reino vegetal ou plantae ou plante. Tenho um pouquinho de dúvida em como se pronuncia. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma cactácea, que é um grupo de planta adaptada a ambiente seco, né? Então, vocês lembram, né? Ela armazena água, então você não precisa ficar regando muito, por isso que é bom ter ela em casa também. E eu tenho aqui o Gruti, com uma suculenta, que também é uma planta adaptada a clima mais seco, que armazena bastante água e também não precisa ficar muito regando, né? Que a gente não tem, eu não sou ainda um expert em cuidar de plantas, mas eu tô tentando, tá? Bom, então antes da gente começar, é bom a gente lembrar que existe uma área da biologia que trata do reino das plantas, né, do reino vegetal ou plantae, que é a botânica. Muita gente tem medo, muita gente não gosta, eu particularmente gosto muito, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né, exatamente por gostar do assunto, tá? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as características, né, dos grupos, a evolução, a forma como elas se reproduzem, só que a gente não vai ficar muito preso em alguns detalhes com nomes ainda, tá? Porque quando a gente voltar, a gente vai ver com calma, ou então, e tem alguns termos até que vocês vão ver lá no ensino médio depois, quando vocês forem ver botânica dentro das aulas de biologia, tá certo? Então, quais são as características que todas as plantas têm? Todas elas são seres vivos multicelulares, então são formados por várias células. Todas são eucariontes. O que é isso? Lembrando lá, né, das características dos seres vivos, dos tipos de célula. Eucariontes são aqueles seres vivos que possuem célula que possuem núcleo, né, que as suas células possuem núcleo celular, ok? Todas as plantas são autótrofas, então elas produzem o seu próprio alimento, que é a matéria orgânica, né? Que inclusive depois serve de alimento para os outros seres vivos, nós, por exemplo. Tá bom, mas eu como carne, tá bom, mas o animal, né, que você está se alimentando, ele com certeza comeu algum tipo de vegetal, né? Então, indiretamente, ela sempre está produzindo aí a matéria orgânica que vai ser transmitida ao longo da cadeia alimentar. E no caso dos vegetais, essa produção de matéria orgânica, né, do próprio alimento é através da fotossíntese, tá? A gente tem que pensar que as plantas são importantes em várias coisas, né? Na indústria, então a gente tem os tecidos, a roupa que a gente usa é feita de material vindo de planta, o papel é feito de celulose, que é um tipo de carboidrato que é encontrado nas células vegetais, né? Um revestimento das células vegetais. A gente tem vários alimentos do nosso dia a dia que são produzidos por plantas, né? E além disso, a gente tem aí a importância ecológica delas, né? A importância ambiental, né? Vamos usar a palavra ambiental que é mais correto. É, que é de filtrar o ar naturalmente, então elas reduzem a taxa de gás carbônico do ar, transformando o gás carbônico, usando o gás carbônico na fotossíntese e liberando o oxigênio no final do processo. Nós temos aí o fato delas tornarem o ambiente mais úmido e mais fresco, né? É só a gente ver quando você vai num local que tem muito, que quase não tem árvore, ele geralmente é muito quente. E se você vai num local que tem muita árvore, elas fazem sombra, elas liberam vapor de água no ar, e isso ajuda a melhorar o ambiente, né? Deixar o ambiente mais agradável, mais fresco, enfim. Então elas são seres vivos importantíssimos, nós dependemos direta ou indiretamente dos vegetais, tá? Então é importante a gente conhecer também. Então, para começar, além das características que todas as plantas têm, a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação, como é que se dividem esses grupos e como que esses grupos foram adquirindo novas características ao longo do tempo, né, através da evolução, né, do processo de evolução, e foram tomando conta aí de todos os ambientes do planeta Terra, tá certo? Bom, primeiro, o reino vegetal ele é classificado em dois grandes grupos. O primeiro é o das criptógamas, tá? Cripto significa escondido.
É só lembrar da palavra cripta. Sabe aqueles filmes de vampiro que a gente assiste, né? Que ele fica numa cripta, ou sei lá, alguém que está escondido, você vai lá e é uma cripta, né? Um esconderijo, uma caverna, sei lá. Então, criptos significa escondido. Então, as criptógamas, elas são plantas que possuem seus órgãos reprodutores escondidos, a gente não consegue observar, tá? Então, as plantas também têm órgãos sexuais, órgãos reprodutores, como os animais têm, tá? Dentro do grupo das criptógamas, que inclusive são plantas que não possuem sementes, elas se reproduzem por esporos, bem parecido com a reprodução que é feita pelos fungos, né? Que é pela liberação de esporos no ar, tá? Então, dentro desse grupo, nós temos dois outros grupos, que é o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Briófitas são as plantas, os musgos, né, que a gente costuma chamar de lodo, que é aquela plantinha que forma um tapete verde, né, que dá em região que tem bastante água, pedras, né, onde está muito úmido, elas costumam aparecer, principalmente porque é o tipo de ambiente que elas estão adaptadas. As pteridófitas são as samambaias, as avencas, já são plantas maiores, mas que também sobrevivem em ambientes úmidos, ainda estão adaptadas a ambientes muito úmidos. O segundo grande grupo é o grupo das fanerógamas, que são as plantas onde você consegue observar os órgãos sexuais, os órgãos reprodutores, tá? E elas são plantas que produzem sementes. Depois, quando a gente for falar sobre cada grupo, vocês vão ver que a semente ela é uma evolução importante nas plantas, né? Porque ela alimenta o embrião para ele crescer, para depois ele começar a fazer fotossíntese, ela protege o embrião contra as mudanças do ambiente e assim por diante. Dentro do grupo das fanerógamas, a gente vai ter dois outros grupos: gimnospermas, que é o grupo dos pinheiros, das sequoias e das cicas, e o grupo das angiospermas, que é o grupo das plantas que produzem, que tem flor, tá? Que tem semente e que tem o fruto protegendo a semente. Então essas são características do grupo das angiospermas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada grupo, focando mais nas diferenças, nas características que vão aparecendo ao longo do tempo, tá? Pensando que aqui a gente tem uma escala evolutiva. O primeiro grupo das briófitas, ele foi o primeiro que surgiu no ambiente terrestre, depois o das pteridófitas, depois o das gimnospermas, depois o das angiospermas, tá? Então aqui a gente tem, além da classificação, a gente tem a sequência de evolução desses vegetais, ok? Então, primeiro grupo, briófitas, que são os musgos e as hepáticas. Então, vocês estão vendo pela foto, as briófitas são essas plantinhas, né? Elas crescem uma bem pertinho da outra, elas são muito pequenas, então elas dão esse aspecto de tapete, tá? Quais são as características desse grupo? Elas foram o primeiro grupo vegetal a ganhar um ambiente terrestre, então elas são descendentes, elas vieram da evolução de algas verdes, as algas que antes, há alguns anos, faziam parte do reino vegetal, hoje estão no reino protista, vamos tomar cuidado com isso, né? Apesar delas serem verdes, delas fazerem fotossíntese, elas não estão no reino vegetal mais. As briófitas, elas vieram desse grupo de algas e se tornaram o primeiro vegetal, né? Primeiro o vegetal que está no ambiente terrestre, tá? São plantas avasculares. Esse A aqui, ele quer dizer não. Então elas não possuem vasos condutores. Tá bom, Flávio, mas o que é vaso condutor? Vamos voltar um slide para vocês verem. Vocês estão vendo que aqui na planta a gente tem uns canais. Esses canais, que aqui dá para a gente ver num corte redondo aqui, são canais que transportam seiva, as substâncias que circulam dentro da planta, né? Água, minerais, a matéria orgânica, né? O alimento que elas produzem na fotossíntese. Assim como nós temos os vasos sanguíneos que transportam o sangue, né? Onde estão os nutrientes, tudo que a gente precisa, a planta ela possui os vasos condutores, que também transportam esse líquido, né, que a gente chama de seiva, que possui tudo que ela precisa. Tá certo? Se a planta não possui vasos condutores, o transporte de nutrientes e de água
é feito através de um processo chamado difusão, no caso dos minerais, e osmose, no caso da água. Nesse processo, a água ela vai passando de célula por célula, bem devagar, né? Então, como é muito lento, a planta ela não pode ser muito grande, porque não dá conta de transportar a água para ela toda. Então, se a planta ela é avascular, ela vai ser uma planta de pequeno porte, tá? Então, vocês podem ver que até está escrito aqui, ó. Elas não possuem vasos condutores, né? Sendo assim de pequeno porte. Então, vocês vão ver que os musgos, eles são plantinhas bem pequenas, né? Elas são as primeiras plantas a apresentar estômatos, que são estruturas que estão presentes nas folhas. Vou mostrar para vocês aqui no slide o que é o estômato. Estômato é essa estrutura aqui, parece um olho, né? Ele fica ao longo da folha toda e ele se abre e fecha. Ele controla a transpiração da planta. As plantas também transpiram, né, gente? Vocês podem ver, por exemplo, se você coloca um saquinho numa folha, esse saquinho ele fica cheio de gotículas, ele fica suado, né? Devido a essa transpiração vegetal, tá? Então os estômatos eles fazem esse controle, eles se abrem e se fecham para controlar para a planta não perder muita água, né? Não desidratar, ok? Então as briófitas foram as primeiras plantas a terem essa estrutura e os outros grupos que a gente vai estudar todos têm essa estrutura. Olha aqui no microscópio, a imagem de microscópio. Essas estruturas aqui é que são os estômatos, certo? Bom, a última característica lá para a gente terminar. As briófitas elas apresentam reprodução assexuada e sexuada, com a participação de gametas masculino e feminino e a formação do embrião, ok? Então agora a gente vai ver um pouquinho assim do ciclo delas. Não é o mais importante para nós agora, mas é importante a gente pelo menos conhecer, tá? Então vamos lá para o ciclo de reprodução das briófitas. Então aqui a gente tem um esqueminha do ciclo. As briófitas, elas são plantas dioicas. Isso quer dizer que elas possuem, tem planta masculina e tem a planta feminina, tá? A planta masculina, vamos colocar essa aqui, eu acho que essa é a masculina pelo desenho e essa é a feminina, tá? Na planta masculina, a gente vai ter uma estrutura aqui em cima chamada gametófito, que vai produzir o gameta masculino, né? Como nos animais tem o espermatozoide, que é o gameta masculino, aqui na planta a gente vai ter o anterozoide, que é o gameta masculino das briófitas. Quando chove, esse gameta masculino ele vai nadar, igual está aparecendo aqui na imagem, ele vai nadar e vai chegar até a planta feminina, onde está o gametófito feminino. Nesse gametófito feminino eu vou ter a oosfera, que é o gameta feminino. Né? No caso dos animais, a gente tem o óvulo, que é o gameta feminino. No caso da briófita, a oosfera é o gameta feminino, ok? O gameta masculino vai fecundar o feminino, vai formar um embrião. Esse embrião vai germinar e em cima da planta feminina vai formar uma estrutura chamada de esporófito. Esse esporófito ele vai sofrer um processo de divisão celular e vai produzir esporos. Os esporos caem, né, em local que tem água, ou local úmido, germinam e formam novas plantinhas, novos musgos, né, que são os gametófitos. Então, essa parte aqui, sozinha, né, onde eu estou marcando aqui, ó, onde eu estou marcando, são os gametófitos, porque é a parte que produz os gametas, e essa outra parte que eu mostrei para vocês aqui é o esporófito, que é onde é produzido os esporos. Então vocês podem ver que as briófitas elas têm um ciclo que a gente chama de alternância de gerações. Uma geração tem reprodução sexuada, que é a união dos gametas, e a outra geração tem a reprodução assexuada, que é a produção dos esporos, tá? Uma outra coisa importante
para a gente guardar desse grupo, além do processo de reprodução, é que essas plantas ainda não possuem tecidos verdadeiros, elas não possuem folhas verdadeiras, raízes, caule. Então a gente chama essas partes das briófitas de cauloide, que é como se fosse o caule, rizoide e filoide. Então, rizoide são as raízes, né, que não são verdadeiras, né? Os cauloides representariam o caule e os filoides representariam as folhas. Tá certo? Bom, próximo grupo então é o grupo das pteridófitas. São as samambaias e as avencas. Quais são as características desse grupo? Primeiro, são plantas vasculares. Isso quer dizer que nesse grupo a gente já tem uma evolução nesse sentido de criarem, né, surgirem os vasos condutores que aumentam a velocidade de transmissão de nutrientes, e essas plantas elas podem ser então de grande porte, tá? Então elas apresentam vasos condutores que fazem o transporte da água através do organismo da planta. Devido a essa característica acima, foram o primeiro grupo a apresentar espécies de grande porte. Se reproduzem por esporos sem a formação de sementes. Então a reprodução delas é bem parecida com aquele ciclo que eu acabei de explicar da briófita. Tem algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vamos lá para o ciclo de reprodução das pteridófitas. Primeira coisa, aqui a gente já tem, aqui seria a samambaia adulta, ela tem raiz, caule e folha. A folha, ela geralmente é bem pequenininha, então é um conjunto de folhas, né? Tem o caule, aí tem um cabinho, tem várias folhinhas. Então a gente chama de folíolos, tá? Se vocês tiverem chance de pegar uma samambaia, vocês vão virar, né, onde vocês virem na casa de vocês, olhem na parte de trás da folha, vocês vão ver uns pontinhos pretos. Aqueles pontinhos pretos são os soros. Dentro dos soros, eu vou ter a produção dos esporos. Então, os soros vão sofrer aquele processo de divisão celular, né? Essa parte, então, ela é o esporófito, né? A planta em si é o esporófito, porque é onde é produzido os esporos. Então, dentro dos soros, eu vou ter a produção dos esporos. Os soros são essas bolinhas aqui. Eu vou ter a produção dos esporos. Os esporos, quando caem em local úmido, eles germinam e formam uma estrutura que parece uma folha em forma de coração, que é o prótalo, que é essa estrutura aqui. Prótalo é uma folhinha bem pequena, que tem umas raízes, então ela fica grudada ali, sei lá, na parede úmida, num barranco, tá? Ela é bem pequenininha. Nesse prótalo, eu vou ter os órgãos reprodutores masculinos e femininos na mesma folhinha. Então a gente fala que o prótalo ele é hermafrodita ou monóico, ele tem os dois sexos no mesmo indivíduo, tá? Então nesse caso aqui, quando chove ou quando passa água, alguma coisa assim, o gameta masculino, que é o anterozoide, que a gente já falou antes, vai nadar, vai encontrar o gameta feminino, que é a oosfera, vai fecundar, formar o zigoto e depois formar o embrião, que vai dar origem à planta. Tá? Vocês estão vendo que a planta, a samambaia, né, que vai virar uma samambaia, ela cresce em cima do prótalo, né? Então ela vai se alimentando dele até ela começar a fazer a fotossíntese e conseguir produzir a matéria orgânica. Essa plantinha crescendo, ela vai dar origem novamente ao adulto. E o ciclo recomeça, ela vai produzir esporos e assim por diante. Tá? Uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que ver desses dois grupos é que nos dois grupos o gameta masculino, que é o anterozoide, ele tem que nadar até o gameta feminino. Então, por isso que a gente fala que esses dois grupos, eles dependem da água para a reprodução. Né? Se não tiver água ali para o anterozoide, para o gameta masculino nadar, não vai acontecer o encontro entre os gametas. Isso é uma característica bem importante, mas que também limita o ambiente desses grupos, né? Elas têm que crescer sempre em ambientes úmidos, ambientes que têm muita água, para que elas possam se reproduzir,
ok? Então, desses dois grupos, as características são essas aí. O próximo grupo que a gente vai ver é o grupo das gimnospermas. Então, tem pinheiros, as sequoias. Então, vocês estão vendo aqui uma foto daquelas sequoias gigantescas, né? E as cicas, que são umas plantas ornamentais que tem muito em jardim. Então, acho que são os três principais representantes desse grupo, tá? No caso das gimnospermas, a gente vai ter o surgimento da semente. Gimnospermas, espermas significa semente e gímeno significa nu, exposto. Então a gente fala que é o grupo que possui sementes nuas, né? Isso quer dizer que elas produzem semente, mas a semente não fica dentro do fruto. Né? Então, um exemplo é o pinhão. Né? O pinhão não é um fruto, gente, aquele que a gente come. Ele é uma semente, a gente está comendo a semente. Tá? Então, são plantas que produzem semente, foi o primeiro grupo a produzir sementes, mas que ainda não tem frutos. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada nas características desse grupo aí. Então, são plantas vasculares, ó. São plantas de grande porte, são adaptadas a climas frios e temperados. É só a gente ver no formato dos pinheiros, eles têm tudo a ver com clima frio. Né? As folhinhas, elas são folhas aciculadas, que são aquelas folhas que parecem uma agulha. Isso para economizar calor, né? Para manter a água ali dentro no estado líquido. Os pinheiros eles têm formato de cone, tem muitos que são chamados de coníferas, porque quando a neve caía, né, quando surgiram esse grupo em climas onde nevava em alguns períodos ou durante grande parte do ano, a neve ela escorre, né, naquele formato de cone do pinheiro. Se fossem plantas, árvores de outros tipos, a neve poderia, né, ir pesando ali, quebrando os galhos. Enfim, elas têm várias adaptações do organismo delas que é para esse tipo de clima. Então, e nesse grupo, ó, após a fecundação, a união do gameta masculino com o gameta feminino, ocorre a formação da semente. Olha que importante, isso aqui é muito importante. É o primeiro grupo que logo após a fecundação a gente tem a formação da semente. A semente ela protege e alimenta o embrião até ele germinar, criar as primeiras folhas e começar a produzir a matéria orgânica, né? Produzir o alimento através da fotossíntese. O surgimento da semente permitiu que este grupo ganhasse definitivamente o ambiente terrestre. Isso quer dizer que esse é o primeiro grupo que realmente não precisava se desenvolver em ambiente úmido, não precisava de ser um ambiente com muita água para poder se reproduzir, tá? Isso também tem a ver com a forma como acontece a reprodução, como a gente vai ver agora. Então, olha o ciclo de reprodução da gimnosperma. Primeiro, o órgão reprodutor da gimnosperma são os estróbilos, que a gente chama de pinha ou cone. Né? Então, tem árvore, tem tipo de pinheiro que tem o cone masculino e o cone feminino. Então, é uma árvore monóica ou hermafrodita. Tem algumas espécies que possuem uma árvore tem o cone masculino e a outra árvore tem o cone feminino. Então são plantas dioicas, né? Tem o macho e tem a fêmea, tá? Olha no ciclo do pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná é Araucária angustifolia, é o nome científico dela. É um tipo de gimnosperma que é natural do Brasil, que é a que produz o pinhão, que a gente come, né? Que eu acabei de falar para vocês lembrarem. O pinhão é uma semente, não é um fruto. E olha só como é que é o ciclo de reprodução. Aqui eu tenho o cone feminino e aqui eu tenho o cone masculino. Ok? O cone masculino, ele vai sofrer um processo de divisão celular e vai produzir o grão de pólen. O grão de pólen, ele é o gametófito, ele é o gametanjo masculino, né? A palavra gametanjo quer dizer que ele abriga o gameta masculino, tá? No caso do grão de pólen, a gente sabe disso, porque a gente veio falar bastante sobre isso. No caso da gimnosperma, o grão de pólen, ele é liberado pelo vento,
Então o estróbilo ou cone masculino, ele vai se abrir e vai liberar os grãos de pólen no ar. Os grãos de pólen vão pelo ar, vão cair no estróbilo feminino, né? Eles vêm e caem no estróbilo feminino e vão fecundar os gametas femininos que tem ali. Após a fecundação, o estróbilo feminino, ele vai aumentar de tamanho e vai produzir as sementes. Então quer dizer que depois da fecundação, o estróbilo feminino ele vai se encher das sementes que foram formadas. Isso quer dizer, gente, que não é só um grão de pólen que fecunda, né? São vários, porque dentro do estróbilo feminino eu vou ter várias oosferas, vários gametas femininos para serem fecundados, tá? Da Aí vai se for... Perdão, agora eu esqueci que eu estava falando. Ah, lembrei. Então, depois da fecundação vai formar a pinha. Na pinha eu vou ter os pinhões. O pinhão, quando ele cai no solo, ele germina e vai formar novamente o pinheiro adulto. Tá certo? Então, olha que interessante. Nesse grupo, eu preciso da água, o gameta masculino, ele precisa nadar até o feminino? Não, porque ele está dentro do grão de pólen, ele vai pelo ar. É por isso que a gente fala que esse grupo das gimnospermas, eles ganharam definitivamente o ambiente terrestre, né? Porque eles perderam essa dependência da água para poder se reproduzir. Tá? Vocês estão vendo que tem vários termos aqui que aparecem nas imagens que eu não estou falando, mas é como eu disse para vocês. A gente está falando, o foco nosso aqui é diferenciar os grupos, tá? Esses outros nomes, esses outros termos a gente vai ver depois com calma, quando a gente voltar, ou então tem alguns, inclusive, que vocês vão ver lá no ensino médio, dentro do conteúdo de botânica, nas aulas de biologia, tá certo? O último grupo é o grupo das angiospermas. Espermas quer dizer semente, ângio quer dizer vaso, receptáculo, alguma coisa assim. Então isso quer dizer que as sementes elas estão dentro de um receptáculo, que no caso é o fruto. Então a gente fala que são plantas com flores e frutos, tá? Então vamos dar uma olhada nas características desse grupo. São plantas vasculares. Existem espécies de pequeno e grande porte, então tem vegetação rasteira. Capim, por exemplo, é uma angiosperma. Aquele negocinho que sai em cima do capim, que parece um cabelinho de milho, eu não sei, aquele... Como é que eu explico para vocês? É uma estrutura que sai em cima da grama, que tem um monte de bolinha ali, parece igual do milho. Aquilo lá é a flor e depois vira o fruto e a semente. Só que é fruto seco, né? A gente não come. Então, capim é uma angiosperma. Arbustos, tem vários arbustos e várias árvores que são angiospermas. Olha quais são as características principais desse grupo. Então, nesse grupo tem um aparecimento da flor, que é o órgão de reprodução, e do fruto, que é uma estrutura que protege e atua como dispersor das sementes. Por que a gente fala que o fruto é dispersor de sementes? Tem fruto que quando ele amadurece, ele é levado pelo vento, como é o caso do dente de leão. Tem fruto que o animal come e ele libera as sementes depois com as fezes, né? Os pássaros comem, depois vão liberando as sementes com as fezes. Então esses animais, esses pássaros, eles voam, né, quilômetros. Então eles espalham essas sementes pelo ambiente. Então o fruto, ele serve como um dispersor. Ele usa os animais, ele tem algumas adaptações que vão ajudar ele a espalhar a semente pela área, assim, às vezes até por quilômetros, tá? Essas duas adaptações fizeram com que as angiospermas se tornassem o grupo vegetal com maior diversidade. Então, se a gente for olhar a escala evolutiva, ele é o grupo que tem características que se adaptam a qualquer tipo de ambiente, tá? Porque ele não precisa da água para se reproduzir mais, porque ele também se reproduz pelo pólen. No caso da reprodução das angiospermas, o pólen não é levado só pelo vento, a gente sabe que tem os dispersores, os animais,
que transportam o grão de pólen. A gente tem ouvido falar bastante de discussões sobre a importância das abelhas por causa da polinização, né? É porque o processo é o mesmo. O pólen, ele tem um gameta masculino. Para angiosperma se reproduzir, o pólen de uma flor tem que chegar na flor de outra planta, ou dela mesma, enfim, mas é melhor que chegue na flor de outra planta, né? Então, o pólen ele tem que ser transportado de uma flor para outra. E quem faz isso são esses agentes polinizadores. Entre eles, a abelha é um dos mais importantes, tá? A reprodução desse grupo é feita, então, através da flor. Então, a flor ela representa o órgão reprodutor das angiospermas. Mas isso aqui a gente vai deixar para uma próxima videoaula, porque sobre as angiospermas a gente tem que ter uma aula inteira sobre elas, tá? Porque é um assunto mais extenso. E é isso, gente. Acho que é importante vocês perceberem essas mudanças que acontecem de um grupo para o outro, né? Se esqueceu quais mudanças são, reveja o vídeo, dá uma olhadinha nas características de cada grupo e até a próxima para eu falar um pouquinho das angiospermas com vocês, tá bom? Um beijo e para encerrar eu vou deixar aqui o Groot aí para encerrar a nossa aula de hoje com a dancinha dele, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.